Batcheva. Pedir para ela dar um oizinho para vocês também. Olá, boa noite. Boa noite a todas e todos. Sou a Batcheva, também sou psicóloga do Instituto Fazendo História. Estou aqui com a Yara hoje nessa formação. E vamos lá, bom encontro para nós. Acho que algumas pessoas falaram que não estão tão adaptadas a essa plataforma, ao Zoom, né? Então, vejam aí se conseguem ter acesso ao chat. Acho que é uma forma da gente se comunicando, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Porque por conta dos ruídos, é por isso que a gente pede o microfone desligado ao longo do encontro. Então, vejam aí onde está o chat, para ir digitando, tanto quem está pelo celular, quem está pelo computador. Quem tiver alguma dúvida, pode ir perguntando, a gente vai tentando ajudar. Ai, não estou conseguindo ouvir, não estou conseguindo, né? Para todo mundo conseguir estar junto hoje. Que mais? Tenho mais alguns avisos. Então, essa coisa do microfone, né? Vou dizendo que é importante a gente deixar os microfones desligados por conta do ruído. E também quem se sentir à vontade e conseguir também, deixar a câmera ligada. Gostoso ver os rostinhos, sim, não, tá? A gente vai se comunicando dúvidas e perguntas ali pelo chat. É isso, gente. Acho que a nossa segunda formação nesse modelo online. É um super desafio e também uma super conquista para a gente, de poder estar pertinho de vocês aí, em Prudente e região. E ao mesmo tempo a gente vai apanhando e aprendendo com essas plataformas, com conexão que cai, né? Então, mas acho que eu peço a compreensão de todo mundo. A gente está melhor treinada. Mas qualquer coisa, às vezes eu não consigo acompanhar o chat e falar ao mesmo tempo, enfim, também estou aprendendo bastante. Bom, essa formação tem 3 encontros, e ao longo deles, cada um vai ter a oportunidade de conhecer o projeto, avaliar se consegue participar e com comprometimento, e possui o perfil, né, para esse programa. Então, é um processo de seleção mútua. A gente aqui está nesse papel de formação, mas vocês estão aí também se autoavaliando ao longo de todo o tempo, tá? É uma formação para atuar nos municípios ali próximos de Presidente Prudente. Bom, eu espero que vocês curtam bastante. É uma formação que a gente adaptou para fazer em 2 horas, então vou falar bastante. Vai ter um momento da gente também poder discutir alguns casos aqui no chat. Uma outra coisa também super importante antes da gente começar, em alguns momentos, algumas pessoas caem, né, a conexão, vocês podem sem querer caiu a conexão e pede para voltar para o encontro. Porém, depois que a gente começa a formação, a gente acha que cada minuto é super importante, né? Então, depois que começar a formação, a gente não vai abrir a sala para outros participantes. Então, se vocês por acaso caírem e não conseguirem voltar, ninguém estiver aceitando vocês aqui, vou pedir para vocês enviarem uma mensagem para a Batcheva, porque aí ela consegue aceitar vocês. Tá? Ela vai deixar o telefone dela aqui, já deixou. E então vocês anotem aí, deixem aí do lado, já aproveita, pega uma caneta ou já anota no celular. E qualquer coisa, mandem uma mensagem para ela, tá bom? Caso caiam e não consigam voltar. Então, é isso, muitos avisos, né, já de antemão. Eu vou projetar aqui, então, a nossa apresentação e vou começando nosso encontro. Será que eu esqueci de algum aviso? Acho que não. Qualquer coisa eu vou falando. Vamos lá. Vejam se estão conseguindo ver um minutinho, minha tela. Eu só ia perguntar para a senhora se aqui tem como aumentar o áudio. Pode perguntar, aproveita. Eu gostaria de perguntar para a senhora se tem como aumentar o áudio aqui no sistema. Parece que está um pouco baixa a sua fala. A minha? É. Alguém mais está achando baixo? Eu posso tentar falar um pouquinho mais alto. Ou, às vezes, no próprio dispositivo, ver se consegue aumentar um pouquinho mais. Uhum.
Ou no computador ou no celular, veja se dá. Eu tô pelo notebook. É que ele é um pouco ruim mesmo também, né? Deve ser o meu notebook que é ruim. Tá bom. Você tem um Trava fone aí bastante. perto, Luísa? Um fone às vezes ajuda. Tá bom. Se você estiver aí perto, me ajuda a ouvir todo mundo, tá? Uhum. Tá. Eu vou projetando aqui, mas avisa se estiver muito baixinho, porque tem que ouvir, né? Senão a gente... O importante é ouvir o que eu tô falando. Então, ó, vocês estão vendo a minha tela? Sim? Então tá, então esse é o nosso primeiro dia. Os combinados de manter o microfone no mudo, se tiverem dúvidas e comentários pelo chat. Contem com a Bateva também, ela está aí para ajudar todos nós. Esse é o cronograma dos nossos 3 encontros. Então, nesse primeiro dia, eu vou apresentar o Instituto, eu vou falar um pouco do contexto e da história do acolhimento institucional, que é onde a gente atua, onde vocês vão atuar. Importante, aí não sei aí quem já conhece serviço de acolhimento, já foi a algum, já frequentou, ou quem nunca ouviu falar. Então, acho que a gente precisa estar todo mundo na mesma página. Depois eu vou falar bastante do Fazendo Minha História, né? E a gente vai falar do contrato do colaborador voluntário, como que funciona atuar nesse programa, tá? O segundo dia é sobre mediação de leitura, um dia muito gostoso. Todos são, né? Mas a gente tem os preferidos. E o último é sobre o registro no álbum, tá? Depois vocês vão entendendo aos pouquinhos melhor o que é cada dia. Bom, vamos lá. Vou ficar aqui que a minha dupla, qualquer coisa, vai falar comigo pelo telefone. Bom, gente, o Instituto Fazendo História é uma organização da sociedade civil que existe desde 2005, com a missão de colaborar com o desenvolvimento de crianças e adolescentes com experiência de acolhimento, a fim de fortalecê-las para que elas se apropriem e transformem as suas histórias. Então, história é uma palavra que é muito cara para nós, né? A gente leva no nome da ONG, leva no nome do projeto, e acho que a história de vida vai atravessando todo o nosso percurso desde 2005, quando a ONG foi fundada. Então, aí para vocês terem uma noção dos nossos números, de quantas crianças e adolescentes a gente já atendeu e atende, quantos serviços de acolhimento parceiros, os voluntários, profissionais, participantes, famílias acolhedoras, crianças acolhidas nas famílias acolhedoras, oficinas, livros. Então, a nossa sede está no município de São Paulo, né? Aqui na Vila Madalena, perto do metrô Vila Madalena, para quem conhece. Mas a gente também foi ganhando um pouco outros parceiros por São Paulo, Grande São Paulo, e pelo Brasil também, né? Então, chegamos aí, já faz alguns anos, a parceria com o Presidente Prudente, aí a região, e a gente volta aí nessa nova edição, novo projeto, tá? Nossa visão é de que toda criança e adolescente tem o direito de se desenvolver plenamente em família e em comunidade, tá? E alguns dos nossos principais valores. Então, o compromisso com as crianças e adolescentes. A gente pensa em cada programa, em cada ação, neles, primeiramente, assim, o que eles nos convocam a pensar e a refletir. Então, é com eles o nosso principal compromisso. Outro valor importante é o direito de acesso às histórias de vida. Então, para além do direito à moradia, à alimentação, à educação, a lazer, direitos que estão sempre na ponta da nossa língua, de qualquer cidadão, o direito à história de vida é muito importante e a gente leva conosco como um principal valor. Todo mundo tem direito de saber sobre a sua história e sobre a sua vida, o que aconteceu, o que pode ser que aconteça, né? Outro valor importante é a franqueza nas relações com todos, com os meninos e meninas, com os nossos parceiros, com os profissionais, com os voluntários, com
padrinhos e madrinhas. Acho que poder ser franco, dizer o que sente, dizer as dúvidas, as questões, é tão importante, né? Acho que leva a um diálogo tão mais leve. Então, a gente é muito franco em relação a tudo e a todos. E a gente espera o mesmo dos nossos colaboradores, parceiros, enfim, de todos. O compartilhar conhecimento. Então, como eu comentei com vocês, a gente foi ganhando aí outras cidades, municípios e estados. Tudo que a gente construiu até hoje dos programas, já vou falar dos outros programas, a gente publica, deixa aberto no nosso site, a gente quer que chegue nas mais diversas realidades, que possa ser adaptado, que inspire outros trabalhos. Então, está super aberto, nosso site tem um monte de publicações e a gente quer mais que saia pelo mundo aí e ganhe o mundo. E, por último, o trabalho voluntário qualificado, um valor super rico também para a gente. Por último, mas não menos importante, a gente sabe que na nossa sociedade existem muitos trabalhos voluntários, né? Muitas áreas de atuação, mas para atuar nessa realidade do acolhimento institucional, é fundamental que o voluntário esteja apropriado de onde ele está entrando, da história, do que acontece, como acontece a rotina desses meninos e meninas que estão vivendo nessas casas. Então, é importante a formação, então, tanto pontual quanto a formação continuada dos nossos voluntários, né? E, então, outro, para fechar aí, os nossos valores principais, certo? Deixa eu passar aqui. Bom, gente, vou falar rapidinho aí dos nossos programas. Então, além do Fazendo Minha História, a gente tem o apadrinhamento afetivo, que fortalece a convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes com perspectiva de permanência no acolhimento até a maioridade, tá? A gente tem o Grupo Nós, outro programa que acompanha e facilita o processo de transição dos jovens acolhidos para a vida adulta, autônoma e inserida na comunidade. Então, o Grupo Nós aí está junto dos nossos adolescentes e jovens adultos, apoiando esse momento aí tão desafiador, né, e que todo mundo passou e eles passam, inclusive. O Fazendo Minha História, que eu vou falar mais para frente, mais profundamente. Temos também o Contato. O Contato oferece psicoterapia individual e familiar para as crianças e adolescentes em vivência de acolhimento. E os terapeutas e os supervisores desses terapeutas são voluntários e atendem nos seus consultórios. O Contato, por enquanto, ele acontece só aqui na cidade de São Paulo, tá? Temos também o programa de formação, que oferece processos de formação e supervisão para os profissionais da área do acolhimento, né? Fundamental também para quem está atuando lá direto com os meninos e meninas no dia a dia. Então, é preciso pensar, refletir sobre o trabalho, sobre o cotidiano, sobre as rotinas, sobre a comunicação. Então, nossa equipe de formação está aí para isso, assim, para oferecer essa qualificação e formação individual para cada serviço de acolhimento. E nós temos também um programa, mas que é um serviço de acolhimento, que é o Famílias Acolhedoras. Então, desde 2016, o Instituto executa uma modalidade de serviço de acolhimento, nessa modalidade de acolhimento familiar, e daqui a pouco também vou falar das 4 modalidades de acolhimento que existem. E é isso, é um serviço que acolhe crianças de 0 a 3 anos, hoje até mais velhos, em famílias voluntárias, até a sua reintegração familiar ou adoção, né? Então, é uma criança ou um grupo de irmãos que vai para essa família formada, essa família acolhedora, como se fosse para um serviço de acolhimento, e fica lá até que a situação judicial se resolva. Então, esses são os nossos programas e o nosso serviço. E agora vou falar um pouco do histórico do acolhimento. Bom, gente,
preciso falar de história, né? Acho que muita gente aí já deve ter ouvido falar de orfanato, deve ainda ouvir falar de orfanato pela mídia, por aí. E acho que olhar para o contexto de acolhimento institucional de crianças e adolescentes e as suas famílias, né? Olhar para esse contexto hoje só pode ser entendido se a gente olhar para a nossa história e o que aconteceu com o nosso país, tá? Então, desde o fim do escravismo, lá em 1888, a gente passou por um processo de libertação dos escravos, e que é um marco muito importante, mas esse momento não veio acompanhado de investimento público para acolher e promover equiparação de direitos para esses ex-escravos, né? Então, com uma certa liberdade, eles não tinham para onde ir, não tinham trabalho, não tinham apoio do Estado, não tinham... E aos poucos eles foram se organizando e tentando sobreviver de alguma forma em uma sociedade bastante higienista, que não queria desordem social, né? Então, eles aos poucos foram tentando se virar e ocupando as margens das cidades, nas periferias. Então, é uma grande questão aí o fim da escravatura, com uma falta de apoio a essas pessoas, né? Que estavam e carregam até hoje. Será que a gente realmente esqueceu dos termos que a gente usa, dos estigmas que essas pessoas foram e vão ganhando ao longo do tempo? Então, aos poucos, até não estou conseguindo projetar. Foi. Então, o que a gente via pela rua ali no início dos anos 20, assim, eram adolescentes, em sua maioria negros, que perambulavam pela cidade, cometendo pequenos furtos. Então, aqueles que incomodavam a ordem higienista, os abandonados, né? Os menores de menor, né? Também eram chamados assim, os delinquentes. E aí são termos que eu vou colocando e que eu vou cutucando e pedindo para vocês irem pensando com a gente, se são termos que a gente ainda não usa bastante no nosso dia a dia, no nosso jeito de falar, de se referir a adolescentes que estão na rua e adolescentes que estão nas nossas casas. A gente usa os mesmos termos, né? A gente ainda usa de menor para um e adolescente para outro. Então, é só um convite para a gente seguir pensando e refletindo aí em como que a gente chama os meninos e meninas, né? E nesse contexto, no século XX, foi promulgado o Código de Menores, né? O Código de Menores, ele funcionava como um instrumento de controle social. Ele foi pensado para isso. Então, ele propunha a internação desses menores, delinquentes abandonados, perambulando pela rua, buscando dar uma limpadinha, assim, né, nos centros da cidade, que precisavam ser lindos, enfim. Então, eles propuseram isso em grandes instituições, internatos e orfanatos, então, que admitiam muitas crianças e adolescentes, 100, 200, 400, alguns internatos chegaram a ter números muito grandes de atendidos, né? E eles atendiam justamente os delinquentes, esses meninos em situação irregular. O objetivo principal era eles serem reeducados para no futuro poderem ser reinseridos na sociedade, né? E ficavam lá nessas grandes instituições. Era uma estadia permanente, então os meninos chegavam lá e não tinham perspectiva de sair dessa instituição.
O ambiente institucional em grandes grupos, como eu falei, mais de 100, 200 crianças. O trabalho assistencial e sem foco no retorno familiar. E uma centralização dos serviços na própria instituição, sem a inserção comunitária. Então, esses grandes orfanatos, internatos eram muitas vezes rodeados por muros, assim, eram enormes. E lá dentro acontecia tudo. Então, tinha lá o refeitório, onde todo mundo comia, os orfanatos onde todo mundo dormia, a escola acontecia lá dentro também, o médico que precisava, o dentista, ia até lá e fazia o atendimento. Então, eles eram totalmente excluídos da sociedade. Esse era o objetivo, né? Escondê-los e excluí-los com o ganho de que eles seriam reeducados, né? Então, eles estão lá nesses grandes orfanatos e internatos. Aí tem uma foto de uma antiga instituição nesse modelo de internato, que a gente também chama de instituição total, né? Então, diversas caminhas, tudo igual, roupas não eram individuais, era tudo coletivo, e eles não tinham individualidade, né? Muitas vezes não sabiam de onde vinham, para onde iam, mas eram lá muitas crianças para dar conta também para o dia a dia, né? Enfim. E aí tá uma fotinho de uma antiga instituição dessas. E aí, em 1990, houve uma grande mudança e muito importante, é um marco, né? É promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, vocês já devem ter ouvido falar. E é um estatuto, é uma lei que busca olhar para essas crianças e adolescentes de outra forma, né? Então, depois de alguns movimentos, né, ao longo da década ali de 80, enfim, até chegar em 1990, muitos movimentos ligados à infância foram levantados e discutidos, até que foi se pensado e finalmente promulgado o ECA, de que as crianças e adolescentes eram sujeitos de direitos e precisavam de toda a atenção e que elas mereciam, assim, que estava sendo negada durante todo esse tempo, né? Então, hoje, esse ano o ECA faz 30 anos, né? Então, a gente tem aí muitos ganhos com essa lei, é o que dá norte e o que traz muitas transformações fundamentais, e eu vou dizer algumas delas aqui, né? Então, o ECA não é estadia permanente, então as crianças que precisam ser separadas das suas famílias podem ficar nessas instituições por no máximo 18 meses, né? A ideia é que o processo judicial seja revisitado a cada 3 meses pela autoridade judiciária, acompanhado de relatórios constantes das equipes, de todo mundo que está olhando por essas crianças e adolescentes. Então, não tem mais essa coisa de ficar e permanecer para sempre nas instituições, né? Então, essa é uma grande mudança. Outra grande mudança é o atendimento mais personalizado em pequenos grupos. Então, não eram mais 100, 200 crianças. Hoje, a gente chega ao máximo de 20 vagas. Então, entre 15 e 20 em abrigos institucionais. Ainda é coletivo, ainda é bastante gente dormindo no mesmo lugar, na mesma casa, comendo junto, mas é muito diferente de 100, né? Vocês podem imaginar. O trabalho com as famílias para a preservação dos vínculos com a busca e reintegração familiar é uma outra mudança fundamental. Então, a partir do momento que a criança ou adolescente chega nessa instituição, a primeira coisa que se faz é saber de onde ela está vindo, quem é essa família, o que aconteceu, né? Porque o objetivo maior é que ela possa voltar para essa família, que ela seja reintegrada, que a situação se resolva, seja ela qual for ali com a família que se desorganizou, que não estava dando conta, que ela consiga dar conta, que ela possa voltar para essa família, né? Então, essa é a grande virada também, e que vem com essas mudanças e com a chegada do ECA,
né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, aí eu tenho alguns serviços de acolhimento nas ruas aqui de São Paulo. A gente não sabe que casa aqui é um serviço de acolhimento, elas não têm placa. A ideia é que os profissionais não precisem usar crachá, não precisem ser identificados, que pareça o quanto menos com uma instituição e o máximo com uma rotina de uma casa comum, como as nossas casas, né? Então, acesso à escola, a serviços de saúde do bairro, que eles possam sair e fazer parte da comunidade. Essa é outra grande virada e mudança, né? Eles não precisam mais ser escondidos, eles precisam fazer parte da comunidade, viver como qualquer outra criança e adolescente, garantindo os direitos básicos e fundamentais, e o de convivência familiar e comunitária é o mais importante, né? Então, eles têm rotinas comuns, eles vão para a escola, eles vão para o futebol, para a terapia, vão ao cinema, enfim, dentre as mais possibilidades que vocês podem imaginar. Vão para a casa dos amigos, né? Então, essa é a grande mudança aí com o ECA. O princípio legal, então, vem para ser a da convivência familiar e comunitária. E ao longo desses 30 anos, eu vou falando de mudanças muito importantes, e acho que a gente tem muita coisa ainda para mudar. Mudar o olhar de uma sociedade inteira é muito desafiador, né? Não acontece do dia para a noite, de um ano para o outro. Acho que a gente ainda tem muita coisa para ampliar e melhorar, mas ao longo desses 30 anos foi sendo pensado, muitos norteados pelo ECA, mas por outros regulamentações e documentos legais importantes, em busca de garantir esse princípio legal da convivência familiar e comunitária. Então, que as casas fiquem em áreas residenciais, que os familiares possam fazer visitas regulares, né, aos seus filhos, às suas netas e sobrinhos, enfim. A proximidade, quando o acolhimento acontece, é importante que seja próximo à sua região de origem, né? Para facilitar as visitas, para facilitar que o retorno familiar seja o mais breve possível. Possa participar de eventos e festas da comunidade, utilização da rede pública de educação, enfim, também falei um pouco disso. Outro princípio legal que foi sendo que vem sendo, né, muito incentivado é o convívio com os amigos dentro e fora do serviço de acolhimento, né, e poder visitar um amigo, trazer um amigo para casa, né, e também o apadrinhamento afetivo como um princípio legal para fortalecer essa convivência familiar e comunitária dos meninos. Antes de eu falar do fluxo de atendimento, queria retomar e dizer que, então, o acolhimento institucional é uma medida de proteção legal garantida pelo ECA e ela é excepcional e provisória, né? Então, como eu fui falando um pouquinho, ela é provisória porque tem que durar no máximo 18 meses, não é para morar numa casa de acolhimento para sempre, né? Ela é uma medida de proteção provisória e ela é uma excepcional, porque ela tem que acontecer em última instância. É a última tomada de decisão, separar uma criança ou um adolescente da sua família, né? E aí vou falar do fluxo de atendimento, como que acontece. Então, a gente tem uma situação de risco, uma criança ou um adolescente que está em alguma situação de risco, né? E essa situação pode ser da mais variável possível, né? Pode ser uma situação de risco relacionada à violência, pode ser faz tempo que não é atendida pela rede de saúde, está com uma dor muito forte há muito tempo e não conseguem ver, ninguém leva no médico. Falta muito na escola, não está indo na escola, a escola percebe um movimento de falta e, enfim, tem várias situações que colocam em risco os direitos dessa criança ou desse adolescente. O que precisa fazer, primeiro? Acionar a rede de apoio que faz parte da saúde, então, a unidade básica de saúde, o posto de referência,
a assistência social, então o Centro de Referência da Assistência Social, né, o CRAS, na escola, a educação, precisa acionar essa escola, entender o que está acontecendo, precisa ajudar a entender o que está acontecendo para resolver a situação dessa violação de direitos, né? Então, a gente conta com uma rede de assistência social, de saúde, para apoiar essas famílias e essas crianças e adolescentes com uma situação de risco, né? No momento que se esgotam os recursos e as tentativas de garantir esse direito que está sendo violado, então essa criança e adolescente está sofrendo violação de direitos por muito tempo, ela precisa ser separada da família. Então, ela precisa ir para essa casa, para esse acolhimento, para que os direitos dela possam ser garantidos e a gente também consiga olhar de novo para essa família, entender o que está acontecendo para que ela possa se organizar para ela voltar. Então, quando se esgotam os recursos de permanência na família, eles vão para um acolhimento, trabalhado o fortalecimento da família, né, principalmente para o retorno, e ao final, em diálogo com o poder do judiciário, né, enfim, a gente vai estudando os casos e vendo quando que já é autorizado o retorno, quando os vínculos com essa família vão ficando muito fragilizados, quando se entende com o passar do tempo que está muito difícil dessa família se reorganizar, podem haver outros dois caminhos, não é? Que essa família pode perder o poder sobre essa criança ou adolescente, então ocorre a destituição do poder familiar, e essa criança ou esse adolescente pode ser encaminhado para adoção, ou, dependendo da sua idade, né? Tipo, um adolescente muito mais velho, já próximo aos 18 anos, faça um trabalho lá na instituição de acolhimento para trabalhar a autonomia, né? A saída dele da instituição. Então, esse é o fluxo de atendimento. Existem, então, 4 modalidades de acolhimento hoje, tá? O primeiro é o abrigo institucional, o mais comum que a gente vê aqui em São Paulo, cidade, e também alguns municípios que a gente é parceiro, então é o mais comum. O abrigo institucional, ele atende de 15 a 20 crianças e adolescentes, então tem de 15 a 20 vagas. E tem os educadores que trabalham em turnos lá na linha de frente com a rotina, né? De levar na escola, levar no médico, fazer lição de casa, comer, né? Então tem essa equipe de profissionais que são os educadores. Essa casa também conta com uma equipe técnica, muitas vezes formada por um psicólogo, uma psicóloga e uma assistente social, e tem uma coordenação da casa. Tá? Então, esse é o abrigo institucional. A gente também tem a modalidade de casa-lar. Então, as casas-lares têm a diferença de que atendem no máximo 10 crianças e adolescentes. Então, é um grupo ainda menor. E tem a característica de haver um educador residente. Então, é um profissional contratado que passa a semana toda lá no serviço de acolhimento, né? Ele é contratado para residir lá junto com as crianças e adolescentes. Ele está lá todo dia, toda noite, né? Também tem alguns outros educadores de apoio e a equipe técnica, assistente social, psicóloga e a coordenação, tá? A gente tem a modalidade também de família acolhedora, já contei um pouquinho para vocês. Então, são famílias voluntárias que se voluntariam, passam por uma formação e passam a receber uma criança, um adolescente ou um grupo de irmãos em suas casas. Essas famílias são selecionadas, são acompanhadas, e aí, até que a situação se resolva, daquela criança, do adolescente ou do grupo de irmãos, eles retornam para a família ou são encaminhados para adoção. É a mesma coisa, é uma família que é um serviço de acolhimento. E nós temos também as repúblicas jovens. Então, as repúblicas jovens é uma modalidade mais recente de acolhimento.
Não existe em todos os municípios ainda, então é uma política pública ainda ganhando espaço, mas ela é voltada justamente para os meninos e meninas que fizeram 18 anos, né? Então, os jovens adultos ali de entre 18 e 21 anos, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, e eles saíram da instituição do acolhimento por terem completado 18 anos e podem ir morar nessas repúblicas jovens, né? Algumas diferenças, tem um número de vagas bem menor, então são 6 jovens por casa, pelo menos aqui em São Paulo, e eles vão gradualmente arcando com os custos da casa. Então, às vezes, começam com uma conta de luz, com a sua própria alimentação, enfim, eles vão aos poucos assumindo contas e lidando com essa vida adulta de ter que lidar com um monte de conta, né? Parece que é só isso a vida adulta, mas não é. Mas, dentre outras coisas, eles vão passando desse momento de acolhimento, transição para a vida adulta dentro dessa república. Ainda tem aí uma borda, um suporte, mas eles vão sendo cada vez mais autônomos, certo? Eu não faço ideia da hora, se eu estou atrasada, eu não vejo ninguém aqui nessa tela, é ótimo. Deixa eu ver se tem algum aviso. Bom, Batia, você me avisa se eu estiver muito atrasada, tá? Bom, gente, motivos de acolhimento no Brasil. Então, a gente tem aí um gráfico que já é bastante antigo, mas é um dos mais completos que a gente ainda encontrou. Infelizmente, a gente ainda tem uma carência de pesquisas nesse ramo. Mas estão aí alguns dos principais motivos do que leva uma criança ou adolescente a ser acolhido no Brasil. Bom, disparado, a gente tem aí quase 40% a negligência da família. 37,6% negligência da família. E aí, de novo, eu pergunto para vocês, o que significa negligência para vocês? Né? O que esse caldeirão, já vou dando essa dica, porque é um caldeirão de coisas, significa? Muita coisa entra nesse caldeirão da negligência, né? Então, uma mãe que mora num lugar bastante vulnerável, tem bastantes filhos, trabalha muito longe de casa, então leva em média 2 horas e meia para chegar no trabalho, passa o dia todo trabalhando, deixa os filhos, às vezes, sem acompanhante em casa, ou tenta contar com um vizinho, enfim, não sabe exatamente como que passaram o dia, não tem como se comunicar com eles, e eles não estão indo na escola. Ela ganha o título de mãe negligente, né? E olhando de perto, né, o que está acontecendo? O que ela está fazendo ali para ser uma mãe negligente? Ela está fazendo o que dá para fazer ali, né, para ganhar o dinheiro do pão de cada dia. Então, a negligência acaba sendo um dos principais motivos e que vem muitas vezes no prontuário dos meninos, no processo, e a gente tem que olhar muito, tem que desconfiar. Eu não paro, assim, quando eu vejo negligência. Mas o que é essa negligência? O que aconteceu realmente, assim? O que essa família estava precisando? Falo sempre da mãe, né? A gente sempre coloca na mãe, mas o que essa família estava precisando? Enfim, então vamos tomando sempre cuidado com esse termo da negligência. Outro ponto de chamar a atenção aqui do gráfico é ali os quase 10% de carência de recursos da família. Então, pelo ECA, pobreza não é motivo de acolhimento, até porque a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil, né? Acho que os considerados de classe média alta são uma minoria, então a gente tem uma grande maioria aí que está na classe baixa. Então, assim, motivo de acolhimento ser não ter dinheiro, não tem como, tá na lei, não é isso, né? Acho que a gente aí vai entrando com alguns nós da nossa cultura, da nossa sociedade, né? De como que isso vai sendo distribuído, enfim. Muitas discussões podem sair daí, mas a questão é que pobreza não é motivo de acolhimento,
porém, ela entra aí com quase 10% como motivo de acolhimento. Então, as crianças são retiradas da família porque a família é pobre, né? Então, esse ainda aparece como um motivo de acolhimento. É bastante grave isso. E, por último, queria chamar a atenção ali para os apenas 5%, que é o último motivo de acolhimento, que é de orfandade. Então, crianças ou adolescentes que perderam o pai e a mãe, são órfãos mesmo, né? E é isso, é apenas 5%, é a minoria, né? A grande maioria tem família, tem alguém que é um cuidador, um tio, uma avó, um irmão mais velho, enfim, as crianças têm família, e é para lá que elas têm que retornar, né, como prioridade. E por isso que a gente não faz sentido chamar de orfanato essas instituições, né? Acho que já mudamos essa chave. Chega, não é mais orfanato. Não faz sentido, porque não é de órfãos que a gente está falando, a gente está falando de crianças, sujeitos de direitos, potentes, e então não faz mais sentido. Então, quem aguentou até aqui não vai mais ouvir falar orfanato e não vai sentir uma pulguinha atrás da orelha, no corpo inteiro, e aí já vai poder corrigir quando a pessoa fala, eu fui num orfanato. Sério? Porque não existe mais orfanato. Ou não era para existir, né? Na mídia a gente ainda ouve muito, nas novelas. Então é isso. A chavinha, a mudança do nosso olhar é aos pouquinhos, né? Não é porque mudou em 1990 que todo mundo sabe. Enfim, aliás, poucas pessoas conhecem essa realidade, mas vocês aí já são meus multiplicadores. Não quero mais ninguém falando orfanato e nem ficando confortável quando ouvir esse termo. E nem criança carente, tá, gente? Porque gosto de já aproveitar e falar de criança carente, porque carente somos todos. Eu tenho carências, vocês tenho certeza que têm muitas carências, então vamos mudando os nossos termos, o nosso olhar de menor, de carente, abandonado. Se a gente fica falando isso o tempo todo, eles acham que eles são assim mesmo, né? Esse nome pega, né? Eles vão se olhando como crianças carentes, abandonadas, sem potência, né? Então a gente precisa mudar para ajudar eles a se olharem com um outro olhar. Ufa, dúvidas. Gente, eu vou parar de projetar só para olhar para a carinha de vocês um pouco. Será que tem muitas dúvidas aqui? Meu Deus, eu não vou nem conseguir olhar para esse chat. Vamos nas dúvidas? Bativa, me ajuda nas dúvidas. O que ficou de dúvida aqui? Deixa eu voltar aqui o chat, gente. Yara, pelo que foi surgindo aqui no WhatsApp, não foi surgindo tantas dúvidas até agora. Não sei se escutando aqui, convocando, vocês já pensaram em dúvidas, já querem colocar aqui no chat? Aproveitem que a gente tem, acho que poucos minutos, porque eu falo tanto também que eu sempre passo do horário. Deixa eu ver. Não, até que eu tô bem, gente. Manda ver nas dúvidas. O que ficou de dúvida diante de tudo isso que eu falei? Quero saber. O que vocês estão pensando aí? Falem comigo. Tem alguns rostinhos conhecidos aqui das equipes. Que bom. Sem dúvida, gente. Não é possível. Eu comi alguma bola. Não falei de alguma coisa. Vai, pelo menos uma para eu passar para a próxima fase. Eu não sei se seria uma dúvida, mas... Ai, Cíntia. É assim, é porque eu tô com o olho no gato, outro no peixe, tá? Eu tô assistindo aqui o curso e tô com um outro computador ali vendo minha aula, tá? Então tá meio complicado aqui, ó. O seu tá o Vive a Cores, viu? O outro tá aqui. Mas assim, pelo que eu vi, você fez uma explanação para nós do que é o contexto, né? Hoje, institucional em relação às crianças, para que a gente possa ter uma noção que não existe orfanato. Por exemplo, a gente tem aqui o Lar Santa Filomena, que é das crianças, e o Lar dos Meninos, que é das meninas, e o Lar dos Meninos. Mas já há algum tempo, eu vi uma vez no médico, né?
uma criança, e aí eu descobri dessas famílias acolhedoras. Eu achei bem interessante, porque eu imaginei, será que essa mãe, mãe entre aspas, né? Ela não vai se apegar a essa criança não vai se apegar a essa mãe, mas o que eu observei é que o princípio básico ali é a não perda de um papel de mãe, de um vínculo, né? Porque muitas vezes não importa de onde vem esse amor, não importa de onde vem esse vínculo, o importante é ela receber esse amor, ela ser alimentada com esse amor, ela receber esse cuidado, porque amor não é só um sentimento, é o cuidado que você tem, a pessoa levar você para a escola, levar você para o médico, cuidar de você, olhar para você. Então, o que eu, assim, entendi agora, nesse primeiro momento, tenho dúvidas, mas que não vão estar nesse contexto que você explanou nesse momento. Então, o que eu percebi foi isso, né? Manter esse vínculo, manter esse afeto, alimentar. O amor, ele não precisa necessariamente vir do pai e da mãe, mas a criança, o indivíduo, o ser que nasce, que está se desenvolvendo, que está criando, ele precisa receber esse amor, não importa de quem venha. Mas ele sendo alimentado com esse amor, isso já vai dizer muito. Então, era isso que eu tinha para falar, tá? Legal, Cíntia, acho que é isso, com um olho no peixe, outro no gato, mas acho que é para vocês irem se questionando e se perguntando realmente o acolhimento familiar, né? As famílias acolhedoras normalmente gera bastante dúvida, né? Ai, mas aí o bebezinho vai para a família acolhedora, depois tem que se separar, outra ruptura, como que se despede do bebê que vai voltar? Acho que é um campo que tem bastante dúvidas. E acho que só adiantando aí rapidinho para vocês, é super importante, acho que tem muitos estudos, principalmente fora do Brasil, mas hoje no Brasil também tem um movimento pela primeira infância muito forte, ganhando muito espaço aí na nossa sociedade, mas para uma criança pequena ou um bebê, estar em uma família, ou seja, com alguém com constância, então de acordar todos os dias com a mesma pessoa, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, né? É muito importante para essa primeira infância, né? E que ainda, né, nas instituições a gente não consegue garantir isso, né? Então, com 20, 15, 10 crianças nas instituições, casa-lar, o abrigo institucional, tem a rotatividade de profissionais, então um dia é um educador, outro dia é uma educadora, então a gente vai se deparando com alguns desafios. Então, o que ela ganha de estar no acolhimento familiar, né, numa rotina assim, é muito, disparado assim um benefício que, enfim, que é fundamental para qualquer criança ou adolescente, principalmente nessa primeira infância. E que já aproveito para falar, e vou repetir em alguns momentos do nosso encontro, que rupturas a gente não gosta, sumir, não, mas despedidas fazem parte, né? A gente precisa se despedir. E esses bebezinhos, essas crianças vão se despedir dessas famílias. Não é fácil dar tchau, dar saudade, dar um apertinho no peito, mas com certeza eles puderam, naquele momento do acolhimento, dar o melhor de si, cuidar dessa criança, desse adolescente, e que, felizmente, ele vai poder voltar para o seio familiar dele, ou vai ser encaminhado para uma adoção e poder construir uma outra família. Então, ouvi que você falou um pouquinho, não foi bem a sua dúvida, né? Mas eu já aproveito para falar que é um tema que gera bastante dúvidas. Eu vou falar aqui também da dúvida da Tamires, que falou que qual o conceito trazido pelo projeto pelo termo família, né? Pode ser família de uma pessoa, pode ser família de uma pessoa apenas. Não sei se eu entendi sua dúvida totalmente, Tamires, me ajuda depois a ver se eu respondi. Bom, o conceito de família, não, acho que o Instituto ele vai muito se construindo e se norteando pela lei, pelo ECA e por outros regulamentos e documentos, como o Plano Nacional da Convivência Familiar e Comunitária, é um outro documento muito importante
que é tipo um livrinho de levar embaixo do braço, assim, para quem está nessa área. E o conceito de família, ele já é muito mais amplo, é muito diferente da família margarina, papai, mamãe, filhinho, filhinha, né? Então, hoje a família pode ser formada de diferentes modelos por diferentes pessoas, né? Então, a gente vai se norteando e concordando aí com o Plano Nacional para o que vem sendo discutido dentro desses documentos. Aí pode ser família de uma pessoa apenas. Eu não sei se eu entendi ou respondi já junto. Me escreve aí para ver se eu respondi. Só faltou o ponto de interrogação. Tá bom. E o Alex falou: não existe acolhimento, meninos e meninas. Importante reforçar isso. Bom, Alex, não sei se foi uma pergunta ou foi uma afirmação. Imagino que uma afirmação. Mas que isso também, o acolhimento hoje não é separado, meninos e meninas, né? São ambos os sexos juntos, então não tem mais essa separação. Antigamente haviam mesmo os orfanatos de meninas para meninas, os internatos dos meninos, né? Então, hoje não acontece mais dessa forma, né? São meninos e meninas. O que mais? Deixa eu perguntar uma coisa, que agora surgiu uma dúvida assim. Por exemplo, essa família que ficou com essa criança retorna para a família original, né? A família já teve lá a sua reestruturação e tudo mais. Essa família, ela pode, por exemplo, eu não sei, porque eu não conheço, ela pode visitar essa criança pode manter o contato assim, normal, mas pode ou não? Bom, isso vai depender muito da família, né? Em qualquer caso, seja qualquer motivo de retorno, seja num abrigo institucional, numa casa-lar ou numa família acolhedora. O contato com essa criança ou com esse adolescente vai depender muito dessa família, adotiva ou biológica. Se ela entender que tudo bem, que gostaria de manter o contato com essa família acolhedora, né, que passou tanto tempo com o filho, cuidando do filho dela, bem, eles vão continuar convivendo, e a gente entende que é sempre o melhor, né, poder visitar e fazer parte da vida dessa criança de outra forma. Mas tem famílias que preferem separar alguns casos e algumas especificidades que vão colocando uma dificuldade maior, ou que acontece uma adoção de outros municípios, outros estados, e aí dificulta mais esse contato. Então, depende bastante da família que está agora com a criança mesmo, mas às vezes acontece, às vezes não. Então, assim, não tem uma regra certa. Beleza, obrigada. Certo? Bom, não surgiu mais nenhuma dúvida aqui. E então eu vou dar seguimento, tá? De novo, as dúvidas que forem surgindo, a gente fala por e-mail, vamos colocando aqui, não deixa elas passarem, não. A gente vai conversando ao longo de todo o encontro, tá? Então, vou passar um vídeo para vocês, porque a gente vai entrar no Fazendo Minha História agora, tá bom? Diga, quem começou a falar? Eu entendi, Ara. Deve ser eu. Não? Pode ser para. Bom, vou passar o vídeo, qualquer coisa fala aqui no chat, tá bom? Vendo aí minha tela? Tudo certo? Sim.
fazendo uma história. Fazendo uma história social aqui, é um projeto. Esse é um projeto que nasceu há 30 anos atrás, da certeza de que as crianças mereciam ser donas das histórias delas. Como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Quem são? Minha mãe e meu... Olha só, é a mamãe e o papai? Como é que é o nome da mamãe? Não lembro. Não lembra? O nome do papai é Nivaldo Gomes Coutinho. E aqui? Aqui é a mamãe Marlene Avelina Maria de Jesus. Aqui é ela. Aqui. Não sabiam de onde vinham, então não tinham como saber para onde iam querer ir. Uma criança de 2 anos, muitas vezes, não vai se lembrar do que aconteceu com ela. A gente precisa contar, a gente precisa registrar. A proposta do Fazendo uma História vinha atender um desejo nosso de um trabalho personalizado e queríamos tentar resgatar a história de vida das crianças de uma forma extremamente tranquila, solta, individualizada, onde a criança pudesse se sentir única naquele momento, exclusiva, onde ela pudesse entrar em contato com as coisas dela. Fazendo Minha História, ele existe justamente para garantir que essa qualidade, que essa individualidade no processo de atendimento à criança abrigada aconteça. O projeto Fazendo uma História é um álbum onde você escreve sobre a sua vida. Eu escrevo páginas da minha vida, onde eu guardo alguns segredos que eu não gosto que os outros vejam. E também você cola fotos por aí. A gente entra no abrigo e implanta uma biblioteca com aproximadamente 150 volumes. A biblioteca hoje para as crianças é muito importante. Então a gente começa pelos livros. A gente começa contando diversas histórias. E a partir dessas histórias, as crianças começam a se sentir convidadas a contar suas histórias, a compartilhar seus sentimentos, suas dificuldades, suas vitórias. Aquilo vai aparecendo naturalmente. Elas vão começando a pensar também no futuro, no projeto de vida. O que elas imaginam para a história delas. A gente percebe o quanto é importante, mesmo que a história seja difícil, o quanto é importante elas poderem falar. Como eles estão, como foi, como estão agora, possibilidades futuras. Eles registram sonhos. E com muito carinho, falar a respeito da história com as crianças, que é direito dessas crianças. Chega de onde mesmo que ela vem. Quando a gente nasce, já começa a perguntar: Quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar: Pra onde é que eu vou? Qual é? No que isso vai dar? Muitas vezes acho que elas vão trazendo mais a história pela brincadeira, pelas histórias de livros. E é muito interessante ver a relação das crianças com as fontes, delas poderem se olhar e de perceber que elas têm um lugar e dar nome para aquele lugar. Meu nome é Yuri, eu tenho 9 anos. Aqui é a página do meu aniversário. Essa eu conto das coisas que eu mais gosto. Fazendo história, eu fui lembrando mais. Estava escrevendo sobre meu pai, que não tem dormido. Estava escrevendo sobre minha mãe. Sozinho não, com ajuda. Eu gosto de passear, tirar foto e que ela fica lá me ajudando. Todas as crianças muito rapidamente entendem que aquela pessoa está ali para cuidar da sua história, para escutar, para acolher, para se envolver. A importância dos colaboradores na vida dessas crianças, no dia a dia do lar, abriu até um espaço para que elas pudessem se colocar. Isso fez muito bem para essas crianças. Umas crianças aos pouquinhos, elas vão se mostrando, se abrindo. O tio Zé é meu tio. É um tênis para mim. É diferente que eu ganhei de Natal. Ele já é marido dela. E eu e ele são irmãos. Assim é uma delícia, desse jeito como eu sou. De outro jeito dá preguiça, sou assim, pronto e acabou. A comida de costume,
como bem e não regulo, mas tem sempre alguns legumes que eu não sei como eu engulo. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha, falsidade, pra quem vive só pela metade. Brincadeira, choradeira, pra quem vive uma vida inteira. Mentirinha. Oh, meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, Oscar feliz, Oscar chorando, que é saudade da mãe, Oscar com cara. Essa página foi o primeiro dia. Tem as coisas que eu gosto, o meu nome do meu irmão. Essa página é a que eu mais gostei porque ela é minha mãe. Eu aprendi muita coisa sobre meus irmãos, sobre minha mãe e sobre eu. A página do meu álbum que eu mais gostei foi a página que está minha família. Quando eu estava escrevendo lá na família, eu estava falando mais sobre a minha história, que era sobre a minha família. Eu gostei de todas. Meu álbum, eu vejo ele praticamente todo dia. Eles estão cuidando desses álbuns como se estivessem cuidando da própria vida, da própria história. Esse resgate é muito importante. O álbum, quando é concluído, leva-se para casa esse álbum. As famílias sentem muito orgulho, aquilo é o tesouro. Eu acho que tinha uma dedicação, um trabalho que elas dedicaram, mas era uma valorização assim da história delas. Então o álbum, de fato, assim, é uma produção gráfica de tudo que elas já viveram e que está registrado e que ajuda também elas a entenderem a história delas. Tipo, a forma como as crianças estão conseguindo tocar a vida a partir desse trabalho. Me ajudou também a entender melhor a minha história, por que eu tô aqui em Abrigo. Eu aprendi a escrever bem melhor do que eu já sabia. A letra era assim, não era muito bonita. Serve para me ficar mais forte, para aguentar o que der e vier, gente. A ideia, a partir do primeiro ano de trabalho, foi poder ampliar e fazer isso em muitos abrigos com muitas crianças. E para isso a gente precisou de muitos adultos. Então, acho que hoje o projeto está pautado na formação de colaboradores que possam trabalhar diretamente com a criança em ampla escala. E a nossa aposta é no colaborador e na criança construírem seu próprio processo. O meu desejo é que todos os abrigos possam trabalhar com a história de vida e que o Fazendo Minha História faça parte desse percurso, trazendo ferramentas, trazendo recursos. Eu acredito que é esse o caminho que os abrigos estão seguindo. Que as crianças estão cada vez mais, uma a uma, sendo olhadas em suas histórias e, portanto, tendo mais chances de ter uma história feliz. Toda criança quer crescer, toda criança quer ser um adulto. Todo adulto quer crescer, para vencer e ter acesso ao mundo. E todo mundo quer, e todo mundo quer saber. E deu para assistir? Já vi uns comentários aqui, adoro que vocês conversam comigo, gente. Mas ó, eu sei que às vezes dá uma travadinha de conexão, então depois eu envio para vocês também por e-mail. Mas é muito gostoso, né, de assistir, eu também me emociono muito. Ele já é bem antigo, esse vídeo, mas acho que ele representa bem a nossa proposta. Então vamos lá, vamos falar do Fazendo Minha História. O programa Fazendo Minha História, já passamos o vídeo. Bom, gente, o objetivo principal e geral do programa Fazendo Minha História é de garantir meios de expressão para que cada adolescente, cada criança, cada bebê que esteja em situação de acolhimento, seja ele em um abrigo institucional, em uma casa-lar ou em uma família acolhedora, elabore e se aproprie da sua história, passada e presente. Tá? Então, esse é o objetivo geral. Falei, né, do direito à história de vida como nosso valor, então isso tudo vai nos
nos dando mais elementos para acreditar que é importante que esses meninos estão vivendo um momento da vida tão excepcional, que é o acolhimento. Ele precisa saber o que está acontecendo na vida dele, na vida dela, né? Ele precisa, aos poucos, compreender qual que é a situação da família, quem que precisa de ajuda, o que ele está sentindo, e porque aí ele consegue desejar e sonhar um futuro, né? Quando a gente fica muito bagunçado com o que está acontecendo com a gente não consegue pensar no que fazer, como agir, né? Então, é importante que eles entrem em contato com as histórias, né? As equipes do serviço de acolhimento já fazem um trabalho com a história de vida deles, mas esse programa vem para reforçar. E diante de uma rotina com tantas urgências, com tantas emergências, com tanta coisa para fazer, vocês podem imaginar que a rotina de um serviço de acolhimento é um tanto desafiador, né? E então a gente entra com esse programa para apoiar e garantir que semanalmente eles possam parar e pensar sobre as histórias deles, né? E quais são os objetivos específicos? Então, que as crianças leiam mais e com prazer, né? Então, além uma vertente importante aí do trabalho do Fazendo Minha História é a literatura infanto-juvenil. Então, a gente vai falar de mediação de leitura no segundo encontro. Pode voltar, Bá, por favor. Ainda nos objetivos específicos. Então, é a literatura infanto-juvenil. A gente fez uma escolha, a gente optou pela literatura infanto-juvenil, mas que poderia ser outros recursos também que a gente tem por aí, né? Pensa aí quando vocês assistem um filme e morre de chorar, né? Fica super emocionado, ou fica morrendo de medo, ouve uma música e lembra de alguma coisa, vai ao museu, vê uma obra de arte, se emociona, enfim. Acho que tem diferentes artes que nos tocam, que nos fazem nos identificar, que nos fazem lembrar, que nos fazem sentir. E a gente optou pela literatura infanto-juvenil. Então, são livros com personagens, histórias diversas, para que eles possam ir lendo, se identificando, vendo que tem pessoas que passaram pelas coisas que eles passam, pelos desafios, pelos medos, pelos finais felizes, pelos finais estranhos, enfim. Então, a gente escolheu a literatura infanto-juvenil, tá? E a nossa ideia é que eles possam entrar em contato e, aos poucos, também ir gostando cada vez mais de ler, por puro prazer, né? E não por obrigação. Mas não vou me alongar muito, porque a gente vai falar de bastante de mediação no próximo encontro. O outro objetivo específico é que as crianças e adolescentes reconheçam o valor e registrem as suas histórias. Então, através de um álbum, né, de um livro de registros, aos poucos elas vão podendo contar, ser autoras das histórias delas. Vocês viram aí no vídeo elas mostrando, vai se tornando um pedaço delas, né, assim, no álbum. E o terceiro é que adultos conversem afetivamente com as crianças e adolescentes sobre as suas histórias. Então, o vínculo com adultos é nosso terceiro objetivo específico, fundamental aí do programa. Agora pode passar. Então, esse é nosso triângulo metodológico, e nas vértices desse triângulo, então, a gente tem os livros, o álbum, e o vínculo do adulto com aquele adolescente, com aquela criança, com aquele bebê, né? E para ligar todos essas vértices, para completar esse triângulo, a gente precisa também de estrutura material. Então, em parceria com esses serviços, a gente entrega todo o material necessário para esse projeto, uma biblioteca de 200 livros, álbuns, material gráfico, né? Um kit com pequenos manuais do colaborador, do gestor, enfim, um pendrive. A gente entrega toda a estrutura material para esse projeto acontecer no serviço de acolhimento. Além da estrutura material, o Instituto entra também com a formação, tanto das equipes, dos profissionais que atuam lá no serviço de acolhimento, como dos voluntários que vão
vão atuar diretamente com as crianças e adolescentes. Então, a gente está aqui numa formação, a gente já preparou as equipes, a gente fala muito que o projeto ele entra na casa como um todo, pensando nos meninos e meninas, mas ele tem que ganhar as paredes, tem que fazer sentido para todo mundo, para continuar e para crescer de uma forma muito gostosa e muito leve, né? Tem que fazer parte da casa. Então, todo mundo precisa conhecer o projeto, saber o que é, tirar as dúvidas, né? Saber como acontece. Então, a gente entra aí com a parte de estrutura material e a formação. E tem uma outra parte que é fundamental, que é a gestão desse projeto nas casas, né? E para isso a gente tem as duplas gestoras, que, enfim, elas que vão tocar e que estão gerindo o projeto nas casas. Elas que vão ser a referência de vocês, principalmente lá dentro, né? Elas já estão totalmente capacitadas e que vão estar atentas a todos esses detalhes, né? Os livros estão aqui, material gráfico, álbum, elas que vão acolher vocês também, tá? Então, a parte de gestão do projeto e dessa continuidade da gestão fica com o serviço de acolhimento, tá bom? Ai, já ia passar aqui, pode passar, Bá. Então, os atores envolvidos. A gente tem as crianças e adolescentes, os colaboradores voluntários, e esses colaboradores voluntários, eu vou falando bastante aqui dos colaboradores voluntários que vêm de fora, né, que estão aí pela sociedade, que se interessam, mas esses colaboradores também podem ser os próprios educadores que trabalham no serviço de acolhimento, e alguns serviços optaram por executar esse programa com os educadores, e também podem ser as famílias acolhedoras, né? Imagino que tenhamos famílias acolhedoras aqui entre nós, porque temos um serviço parceiro, que é de acolhimento familiar. Então, daí são as famílias que vão executar o programa. Então, elas também são aí nossos atores. Ficou faltando, hein, família acolhedora? Vou colocar. Então, colaboradores voluntários, educadores e as famílias acolhedoras, tá? A equipe do Fazendo Minha História, aqui do Instituto, com essa parceria de formação e entrega da estrutura material, a dupla gestora, a equipe técnica, os familiares também, né? A gente entende que no futuro, em visitas familiares, eles possam construir páginas juntos, que eles possam folhear o álbum juntos, contar histórias juntos. Então, as famílias também fazem parte desse projeto, não podemos esquecer, a gente esquece muitas vezes, hein, gente? Não vamos esquecer das famílias. E também os educadores, quando eles não são os que executam o programa diretamente, eles são, assim, os parceiraços de vocês, né? Porque eles que conhecem os meninos, eles com quem vocês vão trocar na casa também, né? Então, é super importante fazendo essas várias parcerias. Foi. Agora eu vou falar um pouquinho do contrato com o colaborador voluntário, tá? E eu vou sempre falando desse colaborador voluntário, pensando em famílias acolhedoras e os educadores juntos, tá bom? Para os educadores que estão aí e para as famílias também. Então, como que acontece a atuação do colaborador ali no serviço de acolhimento? Ou na sua casa, né? Caso seja uma família acolhedora. Pode passar. O voluntário, ele é aquele que doa tempo sem remuneração em prol de um objetivo. No Fazendo Minha História, proporcionará um espaço de acolhimento e escuta para o bebê, criança ou adolescente, procurando olhar sempre para o seu potencial, colaborando para o desenvolvimento deste. Então, para ser um colaborador voluntário, é preciso de comprometimento para não repetir a história de rupturas sem sentido e explicações. A gente não está propondo um trabalho voluntário pontual, então, de Dia das Crianças, de Páscoa, de Natal, em que as pessoas vão lá e vão embora e nunca mais voltam. Ou vão 2 dias, levar algumas doações e nunca mais voltam. A gente quer voluntários comprometidos com a causa, com aquela instituição, né? Enfim, e que vão permanecer e se comprometer com a franqueza, com o que vai sentindo, com o que vai pensando, enfim, e que não vai sumir de uma hora para outra, né? Que não vai decidir, amanhã fazer um trabalho voluntário em outro lugar. Não, a gente precisa de gente bastante comprometida, tá? Pode passar.
e cada serviço é um, né? Então, a gente tem aqui uma forma de como ele acontece, né? Ele é uma metodologia construída, mas cada serviço tem as suas especificidades, as suas particularidades, né? O número de crianças e adolescentes, o próprio município, o próprio bairro, né? Como que é a comunicação, como são os combinados dentro das casas. Então, cada serviço é um. E aos poucos vocês vão conhecendo as características dessa casa, as regras, as dinâmicas e o funcionamento, né? Claro que existe uma orientação técnica, e chama orientações técnicas mesmo, para nortear o trabalho, né? Não pode cada um saindo fazer o que bem entende, né? De um serviço de acolhimento, mas claro que cada um vai adaptando a sua realidade também, né? Então, eu vou falar aqui de alguns combinados e regras baseados muito no que a gente propõe e compartilha com os serviços de acolhimento, e que pode ser que alguns detalhes mudem ao longo do tempo, e na primeira visita, quando vocês forem conhecer essa equipe e fazer esse primeiro contato, eles vão compartilhar com vocês o que é diferente, o que é igual, o que eles mantiveram, tá bom? Então, o compromisso do colaborador, a gente conta entre mais ou menos de 4 a 5 horas semanais. E o que acontece nessas 4 ou 5 horas semanais? Então, a gente está contando que são 2 encontros individuais por semana, de 1 hora cada. Então, cada voluntário vai fazer o trabalho com 2 crianças ou adolescentes, individualmente. Então, é 1 hora com um, 1 hora com o outro, dá 2 horas. Além dessas 2 horas, semanalmente, a gente conta mais ou menos com um planejamento aí na sua casa, no caminho, enfim, do que vai fazer no encontro, né? Então, mais um tempinho reservado aí para chegar com uma proposta, enfim, pensar no planejamento desse encontro com esse adolescente ou com essa criança. E pensando também em deslocamentos, né, de ir até o serviço, de voltar, isso tudo você está fazendo seu trabalho voluntário, então isso vão se somando nas mais ou menos 4 horas que a gente pensa semanais. Além disso, além desse compromisso semanal com a criança e com o adolescente, com as crianças e adolescentes, um dos braços do projeto que é super importante é o acompanhamento com vocês que o serviço de acolhimento oferece. Então, 1 vez por mês, num horário combinado, vocês vão se reunir, todo esse grupo de voluntários, junto com a equipe, para poder ir falando um pouco sobre o projeto, quais as dúvidas, o que foi acontecendo, e podendo levar os receios, as conquistas. Então, é super importante, e essa equipe está junto de vocês, e de vocês estarem junto deles, estreitando essa parceria. Então, somando tudo isso, é um projeto voluntário que exige, em média, 4 a 5 horas semanais, tá? Vão pensando aí, hein? Duração. Em quanto tempo que dura o projeto? A gente entende e indica e pede e sugere, enfim, que o colaborador possa acompanhar aquela criança ou aquele adolescente por todo o período de acolhimento dela. Então, pode ser que fique 1 mês, 2 meses, 1 ano, 8 meses, enfim, cada processo caminha numa velocidade, tem uma especificidade. A gente espera que a partir do momento que você começou um projeto com alguém, você vá até o final do acolhimento dele ou dela, né? Então, essa é a nossa sugestão, que o colaborador esteja aí por pelo menos o tempo de duração do acolhimento daquela criança e do adolescente. Mas a gente coloca um norte de ao menos 1 ano de compromisso aí de vocês com esse projeto, tá? A nossa expectativa é mais, como eu falei, que seja até o final do acolhimento daquela criança, mas pelo menos 1 ano, assim, porque menos do que isso, vamos dizer, e tem pesquisas que mostram que esse vínculo não vai fazer diferença para essa criança ou para esse adolescente, né? Então, 1 ano para mais, aí já começa a fazer diferença, né? E então pensem sobre isso também. É um projeto a médio e longo prazo.
A constância dos encontros é fundamental, principalmente no início. Então, para estabelecer um vínculo de confiança, não é do dia para a noite, não é de uma semana para outra. Então, aos pouquinhos, vocês vão ganhando espaço, vão se sentindo à vontade. E a frequência, o combinado dessa frequência semanal é fundamental para que essa confiança chegue mais rápido, né? A confiança de que você vai voltar, a confiança de que você vai estar lá no horário combinado com ele. Enfim, isso tudo vai dando segurança e vai permitindo que aquele encontro seja cada vez mais leve e confortável, né? Então, constância, por isso que a gente sugere semanalmente e é assim que acontece, tá? E o planejamento do encontro também, então, todo encontro, a gente sugere que vocês se preparem, pensem em uma atividade, existe um manual do colaborador com muitas ideias, com muitas sugestões de livros, de atividades, de o que fazer no algo, algum jogo, enfim. É legal que vocês planejem, levem uma carta na manga, mas também que não precisa ser uma coisa rígida, né? Às vezes o encontro vai por outro lado, assim, acontece tudo ao contrário, surge outro tema, ele quer falar sobre outra coisa, ler outro livro, então também sem rigidez, acho que as surpresas e a espontaneidade é fundamental também, mas é legal ter alguma coisa meio preparada, principalmente no começo, né, que fica aquele silêncio, aquelas coisas que não se conhece direito, enfim. Então, um pouco é isso como acontece, como a gente sugere. Embora os encerramentos e as despedidas. Então, embora não se saiba ao certo quanto tempo a criança ou adolescente ficará acolhido, o encerramento não acontece de uma hora para outra. Então, a gente acredita, o negócio de fazer tudo devagarzinho, né? Que aquela criança, aquele adolescente precisa ser gradualmente preparado para essa despedida. Seja para se despedir do serviço de acolhimento, porque ele vai voltar para casa ou vai ser adotado, e também se despedir das pessoas queridas, né, que são importantes para ele, que foram e que são, né, nesse período de acolhimento, dos educadores, enfim. E entre essas pessoas queridas, muitas vezes está o colaborador, né? Ele quer se despedir e a gente acha muito importante prepará-lo para isso. Existem exceções, então a gente também não tem bola de cristal e existem casos que os colaboradores precisam encerrar a sua atividade, a sua participação no projeto antes da saída dessa criança adolescente, antes de completar esse primeiro ano. E acho que é um compromisso aqui de vocês já com a gente, com os serviços, com as equipes, de garantir pelo menos 3 encontros de despedida. Isso porque a criança adolescente consegue elaborar com um pouquinho mais de tempo essa despedida, né? O dia você avisa, no segundo a gente faz uma atividade gostosa e retoma o porquê que você está saindo, no terceiro faz uma comemoração, uma festa de despedida, né? Então a gente sempre sugere que sejam feitos 3 encontros de despedida, caso precise encerrar antes do tempo, tá? Pode passar. Quando a criança adolescente vai embora, acontece o retorno familiar, o que pode acontecer? Tem alguns caminhos. Então, o colaborador pode começar o trabalho com outra criança ou adolescente, né? E aí ele vai conversar com a equipe, vão definir horários, agenda, se quer, se não quer. Ele pode encerrar a participação no Fazendo Minha História, iniciar um outro projeto voluntário, seja junto do serviço, que ele já tem contato, seja um outro projeto de vida, então pode encerrar. E ele pode se despedir completo da casa e seguir seus planos, né? Então, tem essas 3 possibilidades. Pode passar. E aí eu estou colocando um número de vagas mais ou menos por município, tá? Então, devido ao momento que a gente está vivendo e também pelas entradas e saídas, que é constante, o número de vagas pode sofrer alterações quando vocês forem falar lá com as equipes, mas eu estou colocando mais ou menos.
Então, em Presidente Prudente, a gente tem 2 serviços de acolhimento parceiros, com mais ou menos 5 vagas em cada casa, além das famílias acolhedoras, né, que já estão atuando, mas dos serviços de acolhimento mesmo as casas, são 2. Ou são 3? São 3. Bom, a gente confirma, depois eu confirmo tudo para vocês por e-mail, tá? Em Pirapozinho tem um serviço de acolhimento parceiro, com 5 vagas aproximadamente. Em Dracena também, um serviço parceiro com 5 vagas aproximadamente. Um serviço em Santo Anastácio, com 4 vagas aproximadamente. E Primavera também, um serviço com 5 vagas. Tá? Essas vagas podem variar, gente. Isso é de acordo com o número de crianças e adolescentes do momento. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas só para ser bem transparente com vocês. Pode passar, que ainda tem mais 2. E Núbia Paulista, então, tem um serviço de acolhimento parceiro. E, a princípio, foi escolhido que profissionais que atuam na instituição vão realizar o projeto, né? Então, e também Martinópolis é um serviço parceiro e que os profissionais que atuam quem vão desenvolver o projeto lá, tá bom? Então, retomando aqui com vocês, são 3 encontros de formação online, precisa passar por todos os 3 encontros, tá? A gente até tem um jeito de passar uma lista de presença aqui online no final. Depois eu falo um pouquinho mais dessas burocracias de prestação de contas também. Mas tem uma lista de presença, a gente vai saber quem participou, né, através dessa lista. Então, precisa estar, cada segundo aqui, cada informação é super importante para poder atuar nessa realidade. Então, a gente é bem chato em relação a isso. E, no fundo, não é ser chato, né? É ser, enfim, coerente e acreditando nos nossos valores, assim, de que um voluntário qualificado vai começar um trabalho muito comprometido com os meninos. Depois desses 3 encontros, tem uma carta de interesse que vocês vão escrever. E eu vou tudo avisando e conversando por e-mail, tá? Tudo que for aparecendo, não precisam ficar desesperados aí querendo ver. Eu vou avisando as próximas etapas. Então, vocês vão escrever uma carta de interesse a esse projeto. Vou receber todas as cartas e enviar os serviços de acolhimento parceiros, aos quais vocês escolheram participar, né? Dos municípios que vocês escolheram. E aí vai ter uma primeira visita ao serviço de acolhimento. A gente vai ter que entender aí se vai ser uma primeira visita online ou se já vai poder acontecer presencialmente, né, com os protocolos de segurança. E essa primeira visita também faz parte do processo de seleção e formação, tá? Então, vocês vão lá entrar nas casas, conhecer essas equipes, levar as dúvidas que vão surgindo depois da formação, né? Vão surgindo muitas dúvidas. Vocês vão conhecer essa equipe, a equipe vai conhecer vocês, retomar algumas coisas do trabalho voluntário, como acontece, os combinados da casa. E aí, acabou a parte da formação, do processo de formação, e vocês vão poder começar a atuar com os meninos e meninas. Mas antes disso, tem todos esse processo de formação e seleção que é super importante, tá bom? Agora, volta um pouquinho. Eu queria... A Jaqueline falou que está com dúvidas. Quem não participou hoje não pode participar dos outros. Eu vou, então, ler aqui as dúvidas. Quem não participou hoje não pode participar dos próximos, né? Não faz sentido. Tem um sentido a gente começar o próximo encontro de uma etapa que vocês já sabem por que a gente vai falar de mediação, né? Então, tem uma continuidade. Por enquanto, a gente não está pensando em compartilhar a gravação do encontro. A gente tem que gravar por uma prestação de contas que a gente tem que ter, né, garantido de que a gente executou essa formação, mas ainda não temos certeza se a gente vai autorizar compartilhar essa gravação, né, com as pessoas. Então, quem não conseguiu entrar hoje, quem não pôde estar, teve um imprevisto, acabou a luz, é muito difícil do lado de cá, assim, ter esse compromisso de dizer não.
mas não vai continuar, não dessa vez, né? Não desse ciclo de formação. Então, pode entrar numa fila de espera e, no futuro, provavelmente, essas equipes vão fazer outros ciclos de formação, porque vão chegando outras crianças, vão precisando de outros voluntários, e elas, inclusive, estão aqui hoje, presentes, e elas vão fazer outras formações, e aí as pessoas vão ter outras possibilidades para atuar aí no futuro. Mas para agora, para começar agora a curto prazo, não dá. A gente tem que ser, cumprir com os nossos combinados. Que mais? Os slides. A gente pode disponibilizar se você quiser, tá, Jaqueline? Os slides. Depois você pode me procurar individualmente. A gente não vai enviar o vídeo, eu vou enviar, enfim, outros materiais que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu vou enviando por e-mail. Os slides eu não costumo enviar, mas se você quiser, depois a gente pode enviar. E é isso, é difícil mesmo dizer não, mas quem não participou hoje já tem que esperar um próximo ciclo de formação. O que mais que tem de perguntas? Essa é uma pergunta importante, hein, Jaqueline? Eu vou responder a pergunta da Jaqueline. Eu quero fazer pelo menos uma situação com vocês, que é a próxima atividade, para liberar vocês no horário certinho, tá bom? Mas acho que a Jaqueline fez uma pergunta super importante. Yara, cabe a nós, colaboradores, apontar para os gestores algo que percebemos? Por que é bem importante essa pergunta? Vocês vão entrar nas casas e lá, além dos meninos com quem vocês vão fazer o projeto, existem outras crianças e adolescentes, existem os funcionários que estão lá trabalhando. Então, existe uma rotina, um fluxo, uma vivência lá dentro, né? E, de vez em quando, vocês vão topar com alguma situação que chama atenção, que pode, enfim, levantar alguma pulguinha na orelha, que vocês se sintam mais desconfortáveis. Então, acho que, assim, tomar muito cuidado, mas é isso, ser muito franco, principalmente com uma dupla gestora. Eles estão lá para ouvir vocês também, e acho que tem sempre um jeito de falar, de compartilhar, de perguntar, de mostrar esse estranhamento, né? E nunca desautorizar os educadores que estão lá, nunca desautorizar um outro profissional que está lá, o motorista, profissional que está na cozinha, que está ali na limpeza, né? Também tem que tomar muito cuidado, porque tem muitos adultos lá que estão cuidando desses meninos, que têm relações diferentes, jeitos de lidar diferentes, né? Acho que a gente tem uns mais tímidos, outros mais extrovertidos, então vou aproveitar essa dúvida da Jaqueline respondendo essa dúvida e também passando já para a situação. Eu queria fazer algumas situações que podem acontecer dentro de um serviço de acolhimento para a gente conversar aqui junto sobre como atuar no momento, né? E não vai dar tempo, já vi que não vai dar tempo. Então, eu vou fazer uma e depois eu respondo a pergunta da Gabriela, tá bom? Ai, surgiram muitas agora. Mas, ó, eu vou até salvar essas 3 perguntas para não se perder aqui no chat. E depois a gente, se der tempo, eu respondo ou por e-mail ou no próximo encontro, tá bom? Mas só para a gente fazer uma situação rapidinho. Então, ó, eu vou ler uma situação para a gente pensar. Vou dar alguns minutinhos para vocês conversarem comigo no chat sobre como atuariam, o que fariam diante dessa situação. E aí a gente vai conversando e construindo essa resposta, tá bom? Então, vou lá. Bom, há 2 meses eu iniciei o projeto com o Tiago, de 13 anos. Nossa relação começou bem, mas essa semana ele disse que não estava com vontade de participar do encontro. E aí? O que vocês fariam nessa situação? Posso falar? Pode falar. Ai, não estou vendo quem é. Não ficaria muito perto, mas ficaria próxima e deixaria ele à vontade. Diria para ele o que aconteceu comigo durante a semana,
de boa. Esperaria ele ter a iniciativa de querer falar, porque existe momentos em que a pessoa não quer compartilhar nada dela com você. Mas você também não pode obrigar, você tem que ficar na sua e tentar, tipo assim, sabe aquele gatinho que tá tomando leite e ele ainda não te conhece, mas você quer ganhar a atenção dele? O cachorrinho, né, assustado? Então você tem que deixar. Só que você não vai virar as costas e falar tchau, vou embora. Mas ir deixando, principalmente nessa idade, 13 anos, é época de pré-adolescência, rebeldia. É uma fase, assim, complicada, né? Dependendo de quem eles pegam, né? Às vezes pega uma pessoa mais de idade, às vezes pega alguém que é da mesma idade, e aí fica... Mesma idade, assim, jovens, né? De 20 e poucos anos. Então, eu agiria dessa forma. Não sei se é a forma correta, tá? Eu estou dizendo da forma senso comum, o que eu faria. Ótimo. Quem que... Eu não estou vendo sua cara. Quem que falou agora? Cíntia. Cíntia. Legal, Cíntia. Acho que a Cíntia trouxe alguns pontos bem legais e de detalhes, né, dessa situação, a idade dele, há quantos meses, né, iniciou o projeto, então algo bem recente. Vão me dizendo aí se vocês concordam ou discordam com a Cíntia, mas já estou vendo aqui um monte de coisa. Então, de respeitar a vontade dele daquele momento, né, inicialmente eu proporia fazer algo diferente, como um jogo, um passeio, mas respeitando a vontade. Bacana. Acho que está todo mundo nessa questão de respeitar, se não estou afim, né? O silêncio também fala muito. Acho que a Juliana traz uma fala bem importante também, né? Alguns silêncios são importantes também. É necessário entender a vontade dele e respeitá-lo. Se em algum momento ele resolver interagir, tudo bem, mas caso não queira, tudo bem também. O silêncio pode dizer bastante. Gente, vocês estudaram para essas situações, eu vou dar outra que está muito fácil. Eu parto desse ponto também de dar o espaço, mas ao mesmo tempo, enquanto eu dava o espaço dele, eu também daria o meu, porque assim, 2 meses é um tempo curto, mas assim, eu creio que já foi mexido e já foi falado de muita coisa nesses 2 meses, dependendo, né, de como for o envolvimento da criança. Mas pode ser que nesse encontro, pelo fato do encontro anterior ter mexido com alguma coisa, a criança ter criado alguma resistência. Então, esse momento de deixar ele na dele, envolvendo com alguma outra coisa, alguma outra brincadeira que seja, a gente mesmo está resgatando isso. Como que foi o encontro passado? O que será que mexeu com ele? Né? Para tentar abordar de alguma outra forma. Porque senão, independente, você vai passar um dia brincando, aí você vai chegar na outra semana, ele vai lembrar de novo e vai ter essa resistência de novo e pode acabar desviando o projeto, porque aí você vai passar semanas brincando, fazendo outra coisa que não construindo a história. Sim. Quem que tá falando? Fala o nome. Jaqueline. Jaqueline. Acho que vocês estão bem atentos aí, acho que já refletindo pontos super importantes do papel e do trabalho do colaborador. Essa questão de que tem encontros que podem mexer mesmo, é super verdade, né, gente? E então é legal vocês estarem atentos mesmo. O que significa esse não estar com vontade, se isso se repete, para poder também conversar com ele, se der, se couber, se ficarem à vontade. Acho que há alguém aqui que eu já li, não lembro, mas falou dessa coisa de propor um passeio. A princípio, o colaborador voluntário, ele não faz passeio, tá? Ele está lá com o comprometimento de realizar o projeto dentro da casa. E esse projeto é de 1 hora dentro do serviço com os meninos e meninas. Mas vocês são muito rígidas, vocês não deixam a gente passear. Não é que a gente não deixa, a gente tem um foco, a gente sugere que vocês estejam bem focados nos objetivos específicos, né? E é claro, se um dia vocês já estiverem mais próximos, num dia de aniversário, assim, vocês podem
abrir as sessões e conversar com as equipes, mas que isso não vire rotina, né? O passeio é para outro momento, é com outras pessoas, enfim, mas não quis deixar passar esse ponto, mas vocês estão trazendo coisas muito legais, e é bem isso mesmo, assim, gente, precisa entender o quanto de tempo, né, vocês estão fazendo esse projeto, o que chama atenção, retomar o encontro anterior, nada muito rígido, mas é tudo para colocar a gente para pensar. Aí a Cláudia aqui do Lar Batista, de conversar com ele, mostrando compreensão e tentando ganhar confiança. Exatamente, né? Acho que está ganhando confiança ainda nos 2 meses. Respeitar um momento, colocaria para ele apenas que eu estaria disponível para quando ele quisesse falar. Primeiro perguntar se alguma coisa incomodou, depois propor uma atividade diferente. Então, assim, gente, tem muitas saídas, né? Vocês estão aí colocando que dá para agir de várias formas, no momento que vocês levarem um não tô afim, né? Acho que todas envolvem bastante respeito a essa fala dele, né? E a Daniela também colocou aqui, de respeitar o momento, nosso trabalho, explanar e deixar esclarecido que eu respeito, afinal, nosso trabalho é esse, e não de bons momentos apenas a gente vive, né? Acho que foi assim um pouco que ela quis dizer. Às vezes, não foi o nosso encontro que não quer, que não... Por exemplo, às vezes não foi o encontro anterior que está fazendo com que ele não queira aquele encontro, aquele dia, conversar. Às vezes pode ter sido algo que aconteceu com ele também durante o último encontro, até aquele dia, não com você, colaborador, mas entre ele e outras coisas. Então, deixá-lo à vontade e você falar de você vagamente ali, vendo o acontecimento, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o que posso ter feito? Não necessariamente eu posso ter feito, né? Também não vi o nome. Quem tá falando, gente? Precisa falar o nome, que eu não vejo a carinha de vocês. Cíntia, desculpa. Cíntia, desculpa. Eu ia falar, Cíntia, já até virou minha amiga. Fala dele também. Cíntia, gente, vocês estão trazendo coisas super importantes. Acho que tudo isso tem a ver mesmo. Pode ser que não tenha a ver com você. Vale a pena, de repente, do tom que ele falou, de conversar com algum educador que esteja lá, ou de consultar a equipe. Será que aconteceu alguma coisa essa semana? E às vezes não tem motivo nenhum também, gente. É só uma vontade de um dia meio, sabe, torto, que a gente acorda meio, né? Então, bem nesse sentido. O que acho que foi a Cíntia que falou, essa coisa de olhar para a gente também, para o colaborador, é importante. E acho que tem um limite também da atuação. Você está se propondo a estar lá 1 hora, né, com ele. Então, às vezes ele não quer muito papo, ele vai ficar ali olhando na TV, não está afim de conversar, não quer nem entrar na sala e tudo mais. Então, meio sentindo e fazendo tudo isso que vocês foram propondo, né? Às vezes propor algo mais leve e tal, mas se comprometer a estar lá na 1 hora que você está comprometida a estar, né? Seja na sala, seja junto dele ali, ou se ele subiu para o quarto. Então, tá bom, eu vou ficar aqui nessa 1 hora, respeitando esse momento, esse dia mais torto, e elaborando, tentando ver o que chama atenção, se tem a ver com o encontro anterior, se tem a ver com alguma coisa que aconteceu, se não tem a ver com nada, né? E daí na semana seguinte a gente tentar de novo. Então, é isso aí. Muito bom. Queria fazer, são 10 situações, mas não vai dar para fazer mais. Vou até pedir para a Bativa parar de compartilhar, eu conseguir ver vocês, por favor. Mas é isso aí, estão afiados, hein? As equipes, as duplas gestoras vão fazer essas situações com vocês, tá? Não dá tempo de eu fazer todas aqui na formação. Eu quero tentar, terminar pontualmente. Então, a gente começa e termina pontualmente, eu acho super importante. Então, no próximo encontro, estejam aqui às 7 para eu começar às 7h05 no máximo e não correr nenhuma... desconforto da gente não poder deixar entrar e aquela coisa, tá? Às 7 ou 6h30? A Cíntia de novo. 6h30, Cíntia, 6h30, isso mesmo. Não estou acostumada com horários
com horários cheios, 6h30, sempre das 6h30 às 8h30. Daniela, gente, vocês estão trazendo coisas muito legais. Tá? Motivos importantes é de se mostrar presente, mostrar constância, né, de alguma forma. Então, o seguinte, estamos chegando ao final do primeiro encontro. Eu quero ler um livrinho para vocês. Eu vi também que tinha alguém com a mão levantada também. Era o Gilmar, por acaso, Gilmar? Eu vi que você estava com a mão levantada há uma hora. Não sei se você queria falar, se você escreveu aqui, eu não vi. Gente, eu sou perdida nesse... Se você quiser se manifestar, tá? Porque eu vou dar os finalmente aqui do nosso encontro. Enfim. Então, a gente está chegando no final desse primeiro encontro, né? Temos mais 2 pela frente. Já queria super agradecer todo mundo, o compartilhar, o de se comunicar aqui, é um jeito diferente de se aproximando de vocês e vocês de mim, mas é gostoso também. Então, agradecer quem conseguiu aí ficar com a câmera e participou, é super bom. As burocracias, eu vou passar a lista de presença agora. Eu vou ler o livro primeiro e daí depois eu passo a lista de presença. E para a nossa prestação de contas também a gente vai pedir uma declaração por e-mail. Então amanhã eu vou mandar um e-mail para todo mundo até o final do dia, tá, gente? Se vocês não receberem até sexta, aí vocês podem me cutucar e me chamar. Mas com as orientações para o próximo encontro, com o vídeo que para vocês assistirem, quem não deu para ver direito, quer ver de novo, com esse pedido de declaração, é super importante para a gente. Então, vou dar todas as orientações de como fazer essa declaração de participação e a gente vai se comunicando muito por e-mail. Estejam atentos e atentas. Chequem o spam, às vezes, quando vai para muita gente, ele escapa e vai para o spam. E podem, caso não recebam até sexta, Yara, não recebi o e-mail, você disse no encontro que ia me mandar. E aí eu mando, prometo, tá bom? Às vezes eu, como bola, esqueço, não vai. É muita gente, muita coisa para organizar. Então, podem me solicitar, tá? Então, eu vou ler o livro e depois a gente faz a lista de presença, tá bom? Assim ninguém escapa. Eu vou projetar aqui. Deixa eu ver se o livro tá no PowerPoint. Tá. Acho que muitos de vocês talvez já conheçam. Me digam aí se tá dando para ver. Alguém? Sim. Sim, boa, Cíntia. Então, vamos lá. Ixi, voltou. Aqui. A história de Pedro. Era uma vez um menino chamado Pedro. Opa, eu não enxergo aqui. Pedro... sai daqui. Ai, meu Deus. Gente, fica bem as letrinhas. Já sei. Aí, agora deu certo. Deu? Não, ainda... Aí, apareceu. Foi? Tá. Pedro morava em uma casa amarela com sua mãe e seus 2 irmãos. Sua mãe ficava muito tempo fora de casa. Enquanto isso, Pedro e seus irmãos não iam à escola. Passavam a maior parte do tempo brincando na rua. Certo dia, a campainha tocou. Era uma mulher. Ela disse que levaria Pedro e seus irmãos para um abrigo. Pedro pensou: um abrigo? O que é isso? Mas por quê? Ficou quieto, não falou nada, mas pensou em muitas coisas. O que será que eu fiz? Será que tem algo de errado comigo? Começou a achar que esse tal de abrigo era um castigo. Na despedida, sua mãe chorava e Pedro estava assustado. Chegou então em um lugar bem longe de casa, cheio de adultos e crianças que nunca vira antes.
À noite, não conseguia dormir. Estava com saudade de casa, de seus amigos da rua e principalmente de sua mãe. Conseguiu descansar um pouco quando seus irmãos foram dormir junto com ele, do jeito que faziam em casa. No abrigo, Pedro conheceu muitos adultos e crianças, mas Dora, uma das educadoras, era especial. Juntos brincavam, conversavam, davam risada. Dora ajudava Pedro com as lições de casa, lhe dava broncas e lia histórias para ele antes de dormir. Pedro adorava Dora e Dora adorava Pedro. Nessa casa também moravam muitas crianças que estavam longe de suas famílias. E Pedro logo fez novos amigos. Mas vivia pensando, será que agora Dora é minha nova mãe? Será que eu vou ser adotado e ter uma outra família? Ou será que eu vou voltar para minha casa? E a minha mãe? Por que ela não vem aqui todo dia? Será que ela não gosta mais de mim? Pedro não sabia o que ia acontecer. Sentia muitas coisas ao mesmo tempo. Saudade, medo, alegria, raiva, tristeza. Até que um dia resolveu conversar sobre todas essas coisas com Dora. E Pedro entendeu que vai morar no abrigo por mais um tempo, até que sua família consiga se organizar para que ele e seus irmãos voltem para casa. E, diferente do que pensava, não está ali porque tem algo de errado com ele. Na verdade, não tem nada de errado com Pedro. Pedro compreendeu que sua mãe gosta muito dele, mas no momento precisa de ajuda, porque agora ela não pode cuidar dele da forma como ele precisa, para crescer um garoto forte e valente. Essa conversa fez Pedro se sentir mais calmo e tranquilo. Isso não resolvia tudo, mas era bom. Deitou-se então no colo de Dora, teve um sonho bonito sobre seu futuro. Pedro passou alguns meses no abrigo e voltou para casa. Junto de sua família, Pedro cresceu, tornou-se um homem forte e valente. A história de Pedro. Bom, então fecho aqui nosso encontro com essa leitura. Próximo a gente vai ter outras mediações de leitura. E a lista de presença é o seguinte, vou pedir para todo mundo abrir o chat, escrever o nome completo e o e-mail, tá? Cuidado aí na hora de digitar o e-mail. E aí vocês vão escrevendo, fiquem à vontade para irem saindo à medida que forem escrevendo. A gente pode ir dando um tchau geral aqui. E queria mesmo agradecer de novo a presença de todo mundo. Vejo vocês na segunda-feira, às 6h30. E qualquer coisa me procurem por e-mail.